Bem, galera aí do canal, quero agradecer primeiramente aí o pessoal que se inscreveu, tem acompanhado os vídeos aí. Muito obrigado aí pela força. Pessoal que não se inscreveu ainda, dê uma força aí pro canal aí que até agora foi alguns assuntos aí, assim, que às vezes não ajuda muito, mas aos poucos nós vamos chegar lá. Hoje eu vou vir falar de um assunto que é muito importante para a gente dar sequência e chegar aonde que eu quero nessa primeira parte, que é a regulagem. Mas para chegar lá na regulagem, eu sei que eu comentei algumas coisas aí para trás, mas eu falei de um som um pouco geral, meio básico. Ainda não vai chegar num som mais complexo, e para chegar nesse ponto e eu passar a regulagem ou passar alguma instrução, porque nem todos os falantes, nem todos os projetos seguem o mesmo padrão. Então vai ter projeto diferente, o pessoal precisa aprender e entender o funcionamento do equipamento para conseguir regular e ter um resultado excelente aí, tanto por parte de amplificadores e por parte do alto-falante. Hoje eu vou vir falar de um assunto aí que é a parte do alto-falante e bobina. Envolve parte de projeto, parte de recondicionar falante, mas vai ser voltado mais para a parte de regulagem. Eu vou passar as informações mais em cima de um parâmetro do falante, que é a sensibilidade. Eu comentei na parte de racha a eficiência do som, então o quanto que o som perde em distância. Então é muito bom você ter um equipamento que tem uma eficiência boa para você não perder bastante. A eficiência, ela envolve só a distância? Não, ela envolve polegada também. E para frente aí eu vou comentar um assunto que o pessoal tá deixando a desejar e tá criando aí até algumas expectativas erradas sobre o som. Um dos assuntos que eu quero comentar antes de chegar na regulagem é que o pessoal diz que alto-falante de 12 não produz grave e alto-falante de 15 produz mais grave que o de 12. Galera, a maioria hoje dos falantes, tanto de 12 como de 15, eles estão com a frequência ressonância, que eu já passei isso para trás, muito próxima. Então, tanto o falante de 12 como o falante de 15 produz grave sim. O falante às vezes de 12 não chega ao subgrave, que alguns falantes de 15 são específicos já para essa área. Mas o grave dos dois produz. A maioria dos falantes de hoje de 12 trabalha aí com 78 até 70 Hz de frequência e ressonância. Isso é grave. Então, o falante de 12 produz grave sim. Tem alguns de 12 que produz até mais grave que muitos falantes de 15. É só prestar atenção lá na frequência e ressonância, você vai ver que o do falante de 12 está com uma frequência e ressonância mais baixa que o de 15. Então, ele vai ter um desempenho melhor que o de 15. Mas o que acontece a hora que eu vou aplicar isso no meu projeto? A eficiência do som. O falante de 15 vai conseguir jogar esse grave um pouco mais distante. O de 12 eu vou perder a distância desse grave. É o que vai interferir. Eu tenho necessidade que o meu som tenha um alcance de 100, 200 metros. Aí eu vou optar pela polegada maior, que vai dar essa eficiência no meu som. Não, eu não tenho necessidade desse alcance. Eu quero buscar mais o grave, mas eu quero que atinja 30, 40 metros. O falante de 12, desde que eu faça a caixa e consiga sintonizar essa frequência, ele vai responder e responder muito bem. Às vezes tem que ficar esperto aí com o pessoal aí, tem falante de 12 que desce mais que o de 15. Porém, às vezes o cara faz uma caixa rasa e não consegue aproveitar essa frequência baixa. Beleza? Hoje o assunto que eu vou trazer é a sensibilidade do falante. Eu vou aproveitar o gancho que eu passei um pouquinho para trás aí e vou comentar também que eu esqueci de falar quando eu falei na parte de frequência e ressonância. A parte de frequência e ressonância, galera, na física, quer dizer que é aquele ponto que eu vou imaginar o pêndulo. Ele está balançando e quando ele chega no ponto máximo dele, que ele vai começar a fazer a força para voltar, ter o embalo ali, eu venho e aplico uma força nele e ele consegue fazer o mesmo percurso. Então eu não preciso aplicar uma força grande, basta eu aplicar uma força
ali mínima necessária para ele fazer o mesmo percurso. E quando eu começo a aumentar cada vez mais essa força, esse impulso, ele começa a aumentar o percurso dele. O falante praticamente é o mesmo esquema, não muda. Então, a frequência e ressonância é aquele ponto que o meu equipamento vai trabalhar melhor, vai extrair o máximo de resultado dele e, consequentemente, eu esforço menos o meu amplificador. O meu amplificador trabalha melhor trabalhando naquela região ali. Então, aumento o desempenho do meu equipamento aí, às vezes é 2 vezes mais do que eu trabalhar numa frequência mais alta ou numa frequência mais baixa. Então, saber alinhar o equipamento nesse ponto é fundamental para o resultado do meu som. Beleza? Voltando agora à parte aqui da eficiência, sensibilidade, desculpa. Que seria a sensibilidade do alto-falante? Bem, galera, eu peguei 2 bobinas aqui distintas, elas têm o mesmo diâmetro, porém uma tem um enrolamento maior, um enrolamento menor, e o RE delas também é diferente. Eu vou explicar aqui na parte de montar falante e o que interfere do enrolamento maior, como eu já expliquei antes. A única coisa que eu vou alterar a potência? Nem sempre, às vezes eu vou alterar só a frequência do meu equipamento, eu vou deixar ele um pouco mais lento, desde que eu também ele esteja projetado corretamente. Quando eu coloco essa bobina aqui dentro, ela está dentro do gap, essa bobina já é desse conjunto. Então, eu posso perceber que a mesma distância que fica do anel polar aqui do lado externo, é o que tem de espaço interno dele. Então, a bobina que já está centralizada, ela está correta para o campo magnético aqui do meu alto-falante. E o que acontece? Quando eu entro com sinal alternado, que é o sinal de áudio, nos terminais da minha bobina, e ele vai percorrer o enrolamento, esse sinal, quanto maior a frequência, ele vai passar só na camada do fio. Ele não passa ali no centro dele. Então a corrente que passa nele é mínima. Então, se eu tenho uma certa distância aqui do fio da bobina, do anel polar do meu falante, do conjunto, ele não vai receber um estímulo elétrico. Então, quer dizer, na frequência alta, como eu estou falando de um subwoofer aqui, ele não vai responder a frequência baixa, quando eu jogo um sinal elétrico de frequência alta aqui, ele não vai receber estímulo aqui. Então, praticamente esse falante essa bobina vai trabalhar como uma resistência. Ela vai perder a capacidade aí de trabalhar como um indutor. Então, ele acaba trabalhando como se fosse uma resistência. Esses tipos de falante têm uma eficiência baixa. Trabalha aí normalmente subwoofer 92, começa 92 até 87 chega. É ruim, é bom? Eu vou explicar agora a diferença dos dois para o pessoal aí entender melhor. Quanto maior a eficiência do meu alto-falante, melhor ele é. Porém, ele tem uma contraparte. Eu preciso de equipamento que faça um filtro muito bom, para que não deixe esse falante trabalhar e acabar anulando a outra frequência. Principalmente subwoofer que trabalha com pouca frequência. Se eu fizer um subwoofer com essa bobina, que tem mais enrolamento, uma resistência mais baixa, e ele fica mais próximo aqui do meu anel polar, para mim sintonizar esse falante, ele vai ser um falante muito bom, mas para eu conseguir um resultado bom dele, eu vou precisar de muito equipamento. Eu vou precisar de equipamentos aí, processadores, equipamentos que façam um corte aí em 48, 24 dB, para que eu não deixe esse equipamento chegar o sinal de uma frequência mais alta para que ele trabalhe. E ele trabalhando, ele vai anular outra frequência. Então eu vou perder som.
Um equipamento de eficiência maior, ele é muito bom, porém eu tenho que saber trabalhar mais com ele. Se eu trabalhar de uma forma errada, a perca dele é muito superior a de um equipamento aí de baixa eficiência, que ele vai trabalhar, ele não vai estar recebendo estímulo elétrico, porém ele não vai anular outra frequência. Vantagem e desvantagem. Como eu falei, um equipamento que eu consiga trabalhar com eficiência melhor, mais alta, ele vai ter um retorno muito maior de som. Às vezes, se eu estiver trabalhando com equipamento de 400 watts de RMS, se eu conseguir trabalhar com equipamentos melhores aí, desde a parte de amplificadores como a parte de filtro, eu posso conseguir o dobro do resultado de som. A pressão ali pode ser muito superior. Porém, eu preciso saber trabalhar e extrair esse resultado. Senão, o equipamento de menor eficiência, ele pode me dar um resultado muito melhor com menos equipamento do que um com maior eficiência. Vou colocar aqui um exemplo simples que acontece bastante aí. O pessoal compra um som original do carro. Aí tá lá o alto-falante, baixa potência, 88, 87 dB que tá vindo agora os alto-falantes. A maioria dos alto-falantes de porta vão estar mais ou menos nessa faixa. Por quê? Eu não preciso fazer um filtro muito bom e eu não preciso fazer uma isolação muito boa. O falante, ele vai trabalhar, a hora que ele receber aquela frequência que ele aceita o estímulo dele, ele vai responder e ele vai ter um cancelamento baixo. Então, por essa condição, meu equipamento se torna muito melhor, ele se torna mais eficiente. Mesmo que ele esteja perdendo potência, mesmo que eu esteja gerando 100 watts RMS, ele aproveitando ali 10, 5%, só diz aí, é um equipamento que vai dar um resultado melhor do que um com eficiência mais alta. Quando eu pego um equipamento de eficiência mais alta e eu venho, arranco aquele original e coloco e não faço uma isolação na porta, não trabalho para melhorar aquele resultado, não coloco nenhum equipamento de filtro, provavelmente eu vou perder ao invés de ganhar. Então, galera, eficiência é bom? Sim. Quanto maior, melhor. A outra coisa é que quando eu deixo o fio mais próximo aqui do gap, além de aumentar minha eficiência, eu aumento a frequência do falante. E quanto maior a frequência que ele tiver, mais eu vou conseguir definir meu áudio. Porém, muita frequência e ele com eficiência alta, ele recebe o estímulo menor que seja, ele vai receber e vai atrapalhar no meu resultado. Então não só é bom e aconselhável utilizar um equipamento de alta eficiência quando eu tenho por trás disso aí excelentes equipamentos. Um equipamento aí, um processador que eu consiga fazer um filtro e eu saiba trabalhar melhor com ele também. Senão eu vou acabar tendo uma perca e um equipamento de baixa eficiência vai me dar um resultado aí muito maior. Então tem essas condições no som. É legal a gente aprender, porque lá para frente, a hora que começar na parte de projeto, eu vou utilizar provavelmente 2 sistemas distintos e vou mostrar para a galera aí quando você consegue extrair um resultado de equipamento de maior eficiência e o equipamento de menor eficiência aí, como ele fica mais simples de trabalhar e ele também consegue um resultado. E uma dica que eu vou passar aí para ficar, que às vezes eu vejo tendo bastante problema aí, é sobre o RE do equipamento que tem eficiência mais baixa. Quando eu tenho uma distância um pouquinho maior aqui do gap, que vai diminuir minha eficiência do meu equipamento, o que eu devo ficar esperto? A resistência elétrica, que é o RE do falante, ela não pode ficar muito baixa. Se eu tiver um falante com uma eficiência de 90, até um pouquinho mais baixo que isso, provavelmente meu RE vai estar bem próximo à impedância, bem próximo a 4 ohms. Normalmente ali 3.4, 3.6, até 3.8
Eu já cheguei a pegar alguns falantes aí, justamente porque se esse falante conduzir uma frequência mais alta e ele tiver uma resistência baixa, ele vai interpretar como uma resistência elétrica e eu vou forçar meu amplificador e provavelmente eu vou queimar a saída dele ou danificar um outro equipamento ali e pode vir prejudicar muito aí meu equipamento. Então, alto-falante de baixa eficiência, eu devo ficar esperto com a resistência elétrica. Alto-falante de baixa eficiência, com uma resistência elétrica baixa, provavelmente eu vou forçar meu amplificador. Eu forçando meu amplificador, eu posso vir a queimar ele. Acontece muito isso com o sistema trio. O pessoal reclama muito do amplificador. Às vezes tem um amplificador que ele é projetado um pouquinho mais resistente e ele vai dar uma condição que vai suportar esse trabalho aí um pouco melhor do que outros tipos de amplificadores. Porém, eu vou pagar um pouco mais caro e se eu souber, na hora que eu vou montar meu projeto, eu analisar e já perceber que esse falante está com uma eficiência baixa e uma resistência baixa, ou eu já troco esse equipamento, eu procuro um outro equipamento que me dê uma condição melhor de trabalho, ou eu compro um amplificador aí que trabalhe melhor nessas condições e vai conseguir me dar um retorno, eu não vou ter perca. O equipamento, galera, depois que ele aqueceu, já era. Às vezes eu não consigo nem 30%, 40% do rendimento dele. Então, ficar muito esperto aí na hora de projetar, para eu não culpar um equipamento onde a falha é de outro equipamento. Outra coisa também que acontece com o equipamento de baixa eficiência é o acúmulo de calor. Por quê? A potência do meu equipamento ela está relacionada justamente a essa distância entre o fio e o anel polar, que é onde que ele vai trocar, ele vai buscar esse campo magnético e vai gerar a potência do meu alto-falante. Quanto mais distante eu tiver meu equipamento, eu abaixo a eficiência dele e abaixo a potência dele também. A grande jogada dos fabricantes é substituir materiais que eu consigo manter a potência e eu abaixo ainda mais a eficiência do falante. E isso daí o pessoal tem perdido e perdido bastante. Por isso que tem saído amplificadores aí de potência elevadíssimas aí. E a grande jogada do pessoal tá no material. Às vezes o pessoal vai ouvir bastante aí aquele comentário assim: ah, o falante mais fraco toca mais que o mais forte. Em qual condição? Uma condição que eu não sei utilizar meu equipamento mais eficiente, e a outra condição que o equipamento vai estar tão distante dele aqui, ele não vai conseguir receber estímulo elétrico, ele vai estar com eficiência baixa, e o equipamento que ele suporta essa temperatura maior também vai impedir um pouco essa transferência de carga aí, onde eu perco bastante potência. Então fica a dica aí, galera. Parâmetro de alto-falante não é só potência. Potência é um indicador do quanto ele vai suportar trabalhar. Então eu devo ficar esperto com outros fatores aí que vai elevar muito e muito o desempenho do meu equipamento. Então, ao invés de eu olhar a potência, que hoje o fabricante acaba elevando a potência, ao invés de procurar a eficiência de outros equipamentos, de outros parâmetros, ele acaba aumentando a potência e deixando o equipamento aí às vezes até pior. Claro que os fabricantes eles vão sempre ter uma linha de raciocínio, e a linha de raciocínio, a maioria dos fabricantes hoje é atingir o público máximo. Então acontece hoje que o máximo hoje do pessoal aí que trabalha com som não tem um entendimento aí 100% de como funciona. E por questão disso, os equipamentos de baixa eficiência têm tomado mais o mercado aí, ele fica mais fácil de trabalhar. Então vamos tentar mudar isso daí, vamos tentar buscar equipamentos melhores e forçar os
fabricantes a entregar esses equipamentos aí pra gente, beleza?